O Vida Vivida começa agora apresentando um homem de mil faces. Ele é ator, reconhecido e aplaudido pela crítica e brilha há 15 anos nos palcos e nas telas da TV e do cinema. Está aqui ao meu lado o ator Leon Góes. Tudo bom, Leon? Tudo bem. Leon, estão aqui com a gente os alunos dos cursos de Comunicação Social e Formação de Atores do Centro Universitário da cidade. E agora a gente vai contar um pouquinho mais da sua história. Leon nasceu em 1964 e, quando pequeno, nem pensava em teatro. Seguiu até os 21 anos concentrado e determinado a ser escritor. Mas para Leon, era uma rotina solitária e triste. Resolveu então fazer dança, mas acabou entrando enganado em uma escola de artes cênicas. Meio sem querer, Leon deu os primeiros passos no teatro, onde encontrou, além da dança, muitas outras artes integradas. Logo no início da carreira, com o irmão Moacir Góes, diretor de teatro, Leon estreou a peça Nosferatu, Sinfonia de Vida e Morte. Foi o início de uma parceria perfeita. Praticamente 15 anos de trabalhos em conjunto, com prêmios e críticas favoráveis. Em 1988, com a peça Baal, recebe o troféu Mambembe como ator revelação. 2 anos mais tarde, com o espetáculo Escola de Bufões, ganha o prêmio Molière como melhor ator. Em 93, com a peça O Livro de Jó, Leon recebe mais uma indicação para o Mambembe. No cinema, fez sua primeira atuação em Veja Esta Canção. No ano seguinte, estrelava Tieta do Agreste, os 2 filmes com direção de Cacá Diegues. Na TV, representou vários episódios da minissérie A Vida Como Ela É. Então nunca mais eu te beijarei. Sob a direção de Daniel Filho, conheceu melhor as obras de Nelson Rodrigues, o que mudou definitivamente seu estilo de interpretação. Leon afirma que deve a esses 3 mestres, Moacir Góes, Cacá Diegues e Daniel Filho, grande parte do sucesso de sua carreira. Bom, Leon, a gente viu aí influência na sua carreira de Moacir Góes, Cacá Diegues, Daniel Filho. Eu queria que você me contasse o que você gosta mais, cinema, teatro ou televisão? Eu posso falar mais sobre teatro porque foi o que eu mais fiz, né? E onde eu me sinto mais à vontade. Mas as experiências que eu tive também na televisão e no cinema foram igualmente um pouco menos satisfatórias, porque o teatro realmente é algo que é incomparável. Assim. Por quê? Eu acho que é por causa da plateia, eu acho que é por causa do público. Quando o público entra, existe um mistério, existe uma troca. Eu sei que é clichê falar isso, mas é verdade. Assim. Existe uma coisa incrível, porque a peça ela é feita de uma maneira nos ensaios e quando o público entra, a peça se transforma absolutamente em outra coisa. Então é um outro elemento de interferência dentro da obra que a gente cria que é fundamental, assim. Eu acho que o que faz a diferença para melhor no teatro é a mesma interação do público, a coisa de ser ali na hora. E por falar em público, o público está aqui então para te fazer uma pergunta. Vai, Camille. Leon, gostaria de saber como é que você descobriu que tinha talento para o teatro? Eu ainda não descobri isso não, mas eu ando tentando. Eu acho que eu tenho mais vocação do que talento, na verdade. Eu digo isso porque eu trabalho muito, assim. Eu quando começo a trabalhar, eu não tenho mais descanso. Eu só descanso quando a peça acaba. E quando a peça acaba, aí começa sempre o outra. E mesmo quando acaba, e entre um e outra, eu tenho que estudar, eu tenho que continuar me mantendo em forma fisicamente, vocalmente, fazendo as aulas e tal. Então, eu acredito realmente que eu seja um ator que tenha vocação para o teatro. Talento, não sei, eu trabalho muito. Se eu tivesse tanto talento assim, eu acho que eu precisava... Mas você descobriu essa vocação cedo, quando ainda era criança? Não, isso aí não. Isso aí eu descobri velho já, com mais de 20 anos. Eu digo velho porque hoje em dia as pessoas começam com 4, né? Já estão fazendo comercial e tal. Mas graças a Deus é uma profissão que a maturidade cai bem, né? Foi perguntado a Nelson Rodrigues um conselho para os jovens, ele disse: envelheçam. Então eu me sinto tranquilo nisso. E aí eu comecei com uns 22 anos a querer dançar.
na verdade. E aí eu fui ter aula com uma mulher que eu achava genial, chamada Juliana Carneiro da Cunha. E ela deu um curso que era música e teatro, desculpa, dança e teatro. E isso me pegou de uma maneira, eu não sabia onde eu estava entrando, na verdade. E muita gente, acontece isso com muita gente, eu sei porque eu dou aula, e muita gente entra nos cursos, assim, sendo advogados, sendo jornalistas e tal, e o teatro pega legal e põe no bolso, a pessoa larga as outras carreiras e tal. Assim aconteceu comigo também. Lorena. Leon, você falou do Nelson Rodrigues. Você já trabalhou em peças como Sete Gatinhos, Bonitinha Mais Ordinária, a gente viu a vida como ela é. Eu queria saber qual a influência que o Nelson Rodrigues tem na sua carreira. A minha vida é separada antes e depois de Nelson Rodrigues. Eu não gostava de Nelson Rodrigues quando eu era aluno de teatro. Achava que era uma coisa que pertencia a um universo muito particular da zona norte suburbana do Rio. Achava isso. E depois que eu comecei a fazer a vida como ela é, que foi através do Daniel Filho, que me apresentou o Nelson, isso mudou completamente a minha visão do teatro, a minha visão do Brasil e a minha visão da dramaturgia assim, brasileira, porque ele é o maior autor do Brasil, né? Com certeza, na minha opinião ele é. E ele tem uma maneira de falar que é uma maneira muito característica, que eu acho que a gente, assim como tem o verso elisabetano, assim como tem na tragédia, tem nas tragédias tem a sua musicalidade, aqui Nelson também tem. E Nelson me ensinou a falar. Eu acho que eu não falava direito no palco até conhecer o Nelson. A embocadura do Nelson, a musicalidade do Nelson, que não é uma coisa naturalista, não é uma coisa trabalhada, é uma coisa que exige uma partitura. Isso o Daniel batia muito nessa tecla e o Moacir também foi por esse caminho, que foi um bom caminho, eu acho. Helder. Leon, você já trabalhou em teatro, em TV e cinema. Eu considero o melhor trabalho seu o Ascânio, do filme Tieta do Agreste, gostei muito. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre trabalhar em teatro, cinema e TV. Olha só, Leon, você vai responder isso então no próximo bloco, tá? A gente vai dar uma paradinha agora pro intervalo e o Vida Vivida volta daqui a pouquinho. O Vida Vivida está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com o ator Leon Góes. E no bloco passado o Helder tinha feito uma pergunta, você repete, Helder? Eu queria saber qual a diferença básica entre trabalhar em TV, teatro e cinema. Olha, eu não tenho tanta experiência assim nessas coisas que não são teatro, né? Mas, assim, a minha opinião de iniciante na televisão, tanto na televisão quanto no cinema, é que eu acho que no teatro você é mais dono do teu trabalho. Quer dizer, existem edições, existem cortes que são feitos, tanto no cinema como na televisão, que você não sabe o que vai acontecer. E também tem uma coisa assim, às vezes você começa pelo final, você começa a filmar uma cena que é o final do filme, depois você volta para o começo, passa pelo meio, volta de novo. Isso te deixa meio perdido. No teatro você tem um poder, eu pelo menos, né, de elaborar melhor as coisas. Você tem um tempo de elaboração que te permite ser mais profundo nas coisas, entendeu? Mas eu acredito que tenha gente que não veja essa dificuldade que eu vejo. Assim, o teatro é algo mais do ator. As pessoas mais velhas também dizem isso, né? Que é a arte do ator mesmo, né? Leon, você acha que é difícil viver de arte no Brasil? Acho. Eu acho que é difícil, mas isso aí é uma questão de... Eu não desaconselho ninguém a fazer arte, entendeu? E que queira viver, e que tenha essa utopia, e que experimente essa sensação, entendeu? Eu acho que tem pouca arte no Brasil também, entendeu? Mas é uma maneira de se viver, é uma opção de vida, viver de arte no Brasil, né? Às vezes não é nem uma opção, às vezes você só tem essa, porque você não dá para mais nada, só dá para aquilo, então você vai fazer o quê? Né? Então, mas eu acho que a gente tem mesmo que ter essas utopias, ter esses sonhos, porque senão quem é que vai ter, né? Quem é que vai empurrar essa parada? Acho que somos nós mesmos. E como você vê a arte no Brasil hoje? Eu vejo pouca, eu vejo muita bobagem, assim, nos lugares, no teatro, muita bobagem na televisão, muita bobagem na música. Música, então, puxa vida. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma riqueza enorme, né, de um potencial
sujeitos de vanguarda no mundo inteiro, como Caetano Veloso, por exemplo, né? A poesia que a gente faz é maravilhosa, mas quem é o novo poeta, assim, que está surgindo e tal? Tem uma menina legal, a Alexandra Maia, escreveu um livro legal há pouco tempo. Mas a gente tem muito mais coisa que aconteceu há muito mais tempo do que hoje acontecendo. Você acha que seria uma falta de ideologia dos próprios jovens hoje? Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm... A angústia das pessoas passou a ser diferente. Antigamente era uma angústia existencialista, você perguntava o porquê que você está aqui, agora você pergunta, pô, como é que eu faço para ganhar dinheiro, como é que eu faço para aparecer. Você acha então que é uma falta de espaço para essas novas gerações? Eu fico preocupado com as perspectivas que se dão para as pessoas que estão entrando no mercado, que estão querendo escolher uma profissão, entendeu? Porque hoje em dia não se fala em artista, se fala em personalidade. O sujeito é gago, vira, porra, um personagem. O sujeito Isso não pode. Quer dizer, tem que ter um valor aí, um valor radical da procura, da afirmação da arte, da tua arte, que eu não vejo muito isso. Eu vejo uma bobagem generalizada, entendeu? São nomes, mas não são trabalhos, não são obras. São nomes. É uma boçalidade globalizada, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de se arrumar patrocínio, às vezes até público, para o teatro de hoje. Fala o quê? Existe uma dificuldade danada de se arrumar patrocínio. Por isso, não tem você arruma um patrocínio quando você tem um grande nome, não necessariamente quando você tem um grande artista. A TV e o cinema influenciam nessa falta de patrocínio? Não sei, cara, eu não sei. Na verdade, eu não estou muito preocupado com isso, não. Eu estou preocupado em ser um bom ator. Eu acho que a gente tem que voltar a se preocupar, assim, o que a gente quer da gente, entendeu? O que a gente quer, o que eu quero da minha vida, entendeu? E, pô, eu acho que quem tem que se preocupar com patrocínio é quem vai produzir. E aí, vou dizer, falta produtores, falta gente com criatividade, que invente saídas. Porque ter dinheiro também não significa que você vai fazer uma coisa legal, entendeu? Eu acho que tem que ter uma consistência, ideia, entendeu? Por trás disso. E ir fundo na tua ideia, na tua maneira de coisa. Ficar reclamando patrocínio, não tem patrocínio. A minha peça, por exemplo, foi um sucesso de público, foi um sucesso de crítica e passou 2 meses em cartaz porque acabou o dinheiro e não tem passagem para viajar. É lamentável, Mas eu penso assim, o trabalho foi tão bacana de ser feito que o que fica para mim é isso também. Eu acho que eu sou um camarada otimista, assim, em relação a isso. Certo. Mas então o público ainda vai ao teatro? Claro que vai. O público adora teatro. A peça agora, no último dia da peça, voltaram umas 150 pessoas no último dia, assim. E as pessoas, quando a peça é boa e o texto é bom, quando o autor é o Nelson, por exemplo, né? As pessoas entendem o que ele fala, a língua deles, né? A língua brasileira e os costumes, as mazelas brasileiras, as mazelas que são universais, né? Porque são brasileiras. E o escritor Luiz de Noronha fez um relato sobre seu último trabalho. Como é que é para você participar desse relato, desse estudo? Eu considero importante isso no contexto teatral brasileiro. Eu adorei esse livro que ele fez. É um livro muito legal que ele fez sobre o espetáculo Bispo do Rosário, que é dirigido pelo Moacir. Agora, veja você uma coisa engraçada, porque eu estava lendo e vi como eu falei besteira naquelas entrevistas. Aí ele foi perfeito, mas é o seguinte, os atores não estão aí para ficar falando, na verdade. Isso aqui, isso parece idiota, porque eu estou aqui falando só ator. Mas é que a gente tem que fazer, entendeu, as coisas. E às vezes querer explicar o que a gente faz, termina deixando as coisas mais bobas, sabe? A gente tem que produzir uma obra. E em produzindo essa obra fala por si mesma, ela não pertence mais a gente. Agora, se a gente entrar numa de falar dessa obra, a gente já tem um distanciamento dela, a gente tem que estar nela, a gente tem que ser ela. Falar sobre ela é complicado. Por isso, nesse livro, eu falei bobagem no sentido assim, ele me perguntou sobre como é que estava sendo trabalhar com aquelas pessoas, eu falei da Helena Ranaldi. Aí eu falei assim, Helena Ranaldi é maravilhosa, ela enfia o pé na jaca. Você fala isso tudo bem, mas quando está escrito lá gravado, entendeu? Você fica olhando, porra, eu falei, enfia o pé na jaca, que merda. Mas eu não pude elaborar nada sobre o trabalho dela, porque eu estava no processo de trabalho, entendeu? E quando você está no processo de trabalho, você está na guerra, entendeu? É como se você você está embolado com você mesmo nessa briga. Eu não posso me distanciar e ver como um intelectual aquilo, ou como um diretor, ou como... Eu sou ator, e aí o ator fala assim, o que importa é o que a gente faz, entendeu, na verdade. Eu respondi a tua pergunta? Respondeu.
Então, olha, Leon, a gente agora vai dar outra paradinha e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Vida Vivida. O Vida Vivida está de volta, conversando hoje com o ator Leon Góes. Leon, eu queria saber o seguinte, você ganhou, a gente viu aí, vários prêmios importantes. Eu queria saber o seguinte... Só dois, não foram tantos assim. Eu queria saber assim, a importância desses prêmios para você. Se você trabalha buscando um prêmio, buscando alguma forma de recompensa nesse sentido, ou é uma consequência? É consequência, claro. Agora é muito bom ganhar. Eu quero ganhar todos, mas... é uma consequência. Para mim foi importante esses prêmios porque tinha assim, quando eu comecei a trabalhar com o Moacir, tinha muita gente que falava que eu trabalhava com ele porque era o irmão dele, tal coisa, parará, entendeu? Então, de qualquer maneira, esse prêmio da crítica, isso dá uma independência, entendeu? Os caras estão me reconhecendo ali como um ator independente de ser irmão, não sei o quê, entendeu? Minha xará Mariana. Você trabalhou com o Moacir Góes e ele é famoso por ter um estilo agressivo, assim, para conduzir os atores na hora da direção. Quem falou isso? A minha irmã fez uma peça com ele e ela saía aos prantos. Quem é a tua irmã? Quem é a tua irmã? Luciana Coló chama. Ela fez no final da Cal, na hora da formatura. Essa é o Bispo agora? Oi? Essa peça, o Bispo? Não, há uns 3 anos atrás. E ela saiu aos prantos, porque ele tem aquele estilo de vai lá e tal, e faz. Como é que era isso? Você trabalhando com ele, ainda irmão dele. Como é que funcionou isso? Olha, o Moacir é um dos caras mais delicados que eu conheço. Eu sou muito mais nervoso que ele. Inclusive, levanta aí que eu vou te cobrir de porrada. Porque você falou mal dele, não, brincadeira. Isso não é verdade. Assim, eu trabalho com o Moacir há 15 anos e inclusive as pessoas novas ou pessoas mais tarimbadas que chegam para trabalhar com ele, ficam muito impressionadas. Na televisão agora, ele está dirigindo a novela. Não é de repente porque você já tem experiência nesse meio, porque esse meio tem a fama de ser nervoso mesmo, os diretores falam alto. Tem gente nervosa, estúpida, mal educada. De repente ela estava estudando, claro. Sentiu, né, essa diferença. Não seria por isso? Não sei, olha, eu nunca, assim, o cara é conhecido, no começo ele tinha uma certa fama de rigidez, porque os espetáculos eram muito difíceis de serem feitos. Assim, a gente ficava pendurado, a gente tinha que saltar, tinha que não sei o quê. Então tinha um rigor ali, mas me parece que era um rigor cênico, entendeu? Mas essa fama é verdade sim, porque justamente porque as pessoas que vão trabalhar com ele falam isso. Porra, achei que você era um cara grosso, não sei o quê. Mas nada, ele é de uma delicadeza gay, às vezes. É verdade. Ouviu, irmão? Se teu irmão tá falando isso. É verdade, mas isso é o maior elogio que eu posso fazer a ele. Eu adoro os gays, pô. É verdade. Leon, eu gostaria de saber, você está falando que a sua experiência no teatro no início foi desastrosa. O que foi que aconteceu? Não, isso foi antes de eu começar a fazer teatro. Foi uma experiência... Foi que me chamaram para fazer uma peça infantil e eu era o sol. E aí eu tinha que entrar com uma sunguinha amarela, porra, e um sol nas costas, assim, cantáveis. De cantar não dá para mim, de jeito nenhum. E aí foi uma coisa foi horrível, não tem outra palavra, foi uma coisa assim horrível. Por isso que eu acho o negócio do talento, entendeu? É um trabalho em cima, foi desastroso isso. Mas quando eu comecei a fazer teatro profissional, só teve um desastre, que foi o Romeu e Julieta, realmente, e eu era o Romeu. E era uma merda. Como é que foi isso? Horrível, 2 meses chorando, eu passei 2 meses chorando. Porque eu falava assim, Moacir, essa peça é muito ruim, cara. Ele falou assim, não é não. Eu falei, é muito ruim, cara. Você errou, eu errei, o figurinista errou, o cenógrafo errou, a tradução é errada, tudo errado. Eu era casado com a Julieta e meu casamento acabou nessa peça. Acabou. É mesmo? Foi um fracasso. Não de público, hein? Mas a gente sabia que era muito ruim. Hoje em dia o Moacir acha que a peça foi horrível. Mas ele teimava. Acho que era para eu poder ir ao teatro. Porque minha vontade... Eu só ia chorar. Todo dia eu chorava. Todo dia. Isso foi um grande fracasso. Vai, Camille. Leon, você já falou de todas as dificuldades que os atores enfrentam quando entram nesse meio artístico. Eu queria saber o que você diria para os... Já falei isso? Não, você falou bastante algumas. Eu gostaria de saber o que você diria, que conselho você daria para os jovens que estão se formando agora em teatro, que estão entrando no mercado de trabalho. Olha, eu não quero falar em mercado de trabalho, porque sabe por quê? O jovem, quando quer fazer teatro, ele não pode pensar no mercado de trabalho, ele tem que pensar o que ele quer com o teatro.
entendeu? É uma parada dele com ele mesmo, e aí é uma triangulação, ele e o teatro. Se é possível fazer isso, entendeu? Eu acho que é muito desagradável, é chato, é babaca, é superficial ficar pensando o que eu vou fazer para me dar bem na minha vida, entendeu? Eu acho que você tem que se escutar, o que eu não posso deixar de fazer, o que é necessário para mim, para eu continuar vivo, entendeu? Agora, para os jovens atores, Stanislavski tem um conselho maravilhoso, que ele fala assim, se você quer acabar com um jovem ator, elogie ele. Então, o meu conselho é que vocês ouçam essa frase, porque você pode ficar destruído por um elogio, né? A gente é muito vaidoso, tem um ego muito grande, e isso pode acabar com a gente, para um jovem ator, assim. O que você estava falando, eu lembrei sobre críticas, em relação a atores, receber críticas. Como é que você leva? Porque falam que você tem que escutar... Levo a mal todos que falam mal de mim e levo super bem os que falam bem. Não tem muito diálogo com a crítica, na verdade, né? Mas aconteceu uma coisa engraçada com o Max Saint Louis, um crítico do JB. Ele escreveu uma crítica falando do Bispo do Rosário que eu não entendi porra nenhuma, eu não sabia se ele estava falando bem ou mal. E aí eu li, reli, falei, o que você está achando? Ele falou bem, o que você está achando? Ele falou mal. Aí eu liguei para ele. Eu falei assim, estou te ligando porque eu não entendi a tua crítica e tal, coisa. E foi ótimo. Aí no dia seguinte lançou outra crítica de crítica. Não, e foi ótimo. Eu acho que falta uma parada assim, entendeu? Não precisa ser informal não, mas que tenha uma troca, que tenha uma... A gente não deve ter medo da crítica. Aliás, porque a gente não deve fazer para a crítica, né? A gente faz primeiro pra gente, eu acho. E depois pro público. Justamente, a crítica serve, né? Serve, a crítica é legal. Perdeu muito espaço no jornal também, eles, né? Eles perderam muito espaço. Que pena. Leon, quero agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi importante também, principalmente porque aqui tem estudantes de teatro. Seguirem aí seu conselho. Obrigada muito por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Quero agradecer também a vocês, aos alunos do curso de Comunicação Social e também de Formação de Atores do Centro Universitário da cidade. E você que assistiu a gente, não se esqueça, está aqui nosso e-mail na telinha, tvuniversidade@universidade.edu. Manda uma ideia pra gente, uma sugestão, ou então vem participar aqui da plateia, tá? E até o próximo Vida Vivida.